Quer saber aonde você está tentando construir seu shape, tá errando e ainda tá jogando muito dinheiro fora? Então fica comigo que depois da vinheta eu vou te contar. Eu sou o professor Fábio Rocamora e você é muito bem-vindo ao canal da FBR Fitness. Para começar a falar desse erro que 90% das pessoas cometem, eu vou começar falando de uma coisa que talvez você já saiba. Mas fica comigo até o final desse vídeo que eu tenho certeza que você vai economizar muito, mas muito dinheiro mesmo, só com essa dica que eu vou te dar hoje. O primeiro conceito que a gente tem que passar aqui é o de metabolismo. O que é metabolismo? Metabolismo são reações químicas, na verdade bioquímicas, que o corpo faz para se manter vivo. A gente precisa saber também que esse metabolismo ele é didaticamente dividido em duas partes, catabolismo e anabolismo. Por que eu estou falando que ele é didaticamente dividido? Porque no fundo tudo acontece ao mesmo tempo, mas vamos dividir assim para a gente conseguir entender melhor como funciona o nosso corpo. Catabolismo, como você já deve ter ouvido falar, é tudo que quebra. Então o catabolismo muscular é quando a gente quebra a massa muscular para geração de energia. O catabolismo da gordura é quando a gente quebra a gordura para utilizá-la como forma de energia. E o anabolismo é quando a gente faz síntese de alguma coisa, quando a gente produz alguma coisa. Então quando a gente fala em anabolismo muscular, a gente está pensando na construção de novas proteínas contráteis e assim aumentando o tecido muscular. Agora que você já entendeu que o catabolismo é a degradação ou quebra para ser utilizado como fonte de energia e que o anabolismo é a síntese de novas substâncias, eu vou te explicar por que as pessoas comem de 3 em 3 horas. Você com certeza já deve ter ouvido aquele papo de que você tem que comer de 3 em 3 horas. Mas por que isso acontece? E por que isso não é bem verdade? Quer dizer, não é que é verdade, é que pode ser que não seja verdade para você. E com certeza esse é um erro que muita gente está cometendo. Existem dois hormônios que regulam a glicemia. O que é a glicemia? É a concentração de açúcar no sangue. Um desses hormônios é a famosa insulina. O outro não é tão famoso, ele é chamado de glucagon. A insulina e o glucagon, eles são contrarregulatórios. O que isso quer dizer? Que quando a gente tem um, a gente não tem o outro. Então se a gente tem insulina, a gente não tem glucagon. Se a gente tem glucagon, a gente não tem insulina. Para ficar mais fácil de você imaginar, imagina que é um cruzamento de duas avenidas. Quando um farol está verde, o outro está vermelho. E quando o outro está vermelho, o outro está verde. Ficou meio confuso, mas dá pra entender, né? Agora imagina que bagunça que ia ser se os dois faróis ficassem verde ao mesmo tempo. Agora que você já entendeu que quando tem um não tem o outro, vamos para as funções desses hormônios. A insulina, ela aumenta a permeabilidade das células para glicose. Então a glicose consegue entrar na célula para ser utilizada como energia. Todas as nossas células precisam de energia, só que algumas das nossas células só usam a glicose como fonte de energia. Um exemplo das células que só usam glicose como fonte de energia são as células do nosso cérebro. Isso é muito importante você saber. Então quando a gente come alguma coisa, que a gente está digerindo carboidrato, a gente está com glicose na corrente sanguínea, é liberada insulina para que essa glicose possa ser carregada para dentro da célula e ser usada como fonte de energia. Só que quando a gente fica muito tempo sem comer, e isso começa ali por volta das 3 horas, a gente começa a ter uma baixa dessa glicose no sangue. Então é nessa hora que entra o glucagon. O glucagon, ele faz com que você libere a glicose que você tem estocada no seu fígado, que a gente chama de glicogênio hepático, para regular essa glicemia. Então você já deve ter entendido que a insulina ela é anabólica e o glucagon é catabólico, certo? Deu para juntar as duas partes? Tá bom, beleza. Então eu tenho certeza que agora você já entendeu a importância de comer de 3 em 3 horas. Mas quem disse que você não tem que fazer intervalos ainda menores? Principalmente se você está utilizando recursos ergogênicos hormonais, hein? Talvez você até já soubesse disso. Mas agora eu vou te contar o que ninguém te contou até agora. E é nisso que você vai ver como você talvez esteja jogando muito dinheiro fora e como você pode economizar dinheiro e ainda ter um resultado muito melhor. Existe um limite de quantidade de nutrientes que o nosso organismo consegue absorver durante uma janela de tempo. E a quantidade de carboidrato que a gente consegue absorver durante 1 hora é de 60 gramas. Isso pensando nos carboidratos que são transformados em glicose, que dependem da insulina para fazer o transporte do GLUT4. Carboidratos como frutose, que são transportados pelo GLUT2, não entram nessa conta. Mas como a maioria do carboidrato que a gente come vira glicose, você pode considerar que é uma conta fechada. O resto a gente acumula em gordura. Por outro lado, a gente também tem esse limite nas proteínas. O limite de absorção de proteína durante o período de 1 hora é de mais ou menos 20 gramas. Só que para a proteína funciona um pouco diferente. Existe uma conta
um fator que te multiplica pela quantidade de proteína que está sendo consumida, se ela é de origem animal ou vegetal, que dá o quanto ela vai ser absorvida. Então, para resumir bem a conversa aqui e deixar uma coisa simples, pode arredondar esse número das proteínas para 30. Então você vai pensar que cada refeição que você fizer tem que ter no máximo 30 gramas de proteína. E agora você deve estar se perguntando, mas isso para uma pessoa de 60 quilos e uma pessoa de 120 é a mesma coisa? É. Aí uma pessoa se está harmonizando ou se não está harmonizando? A gente não sabe. Por quê? Porque a gente não tem esses estudos em pessoas que estão harmonizando. O que a gente consegue imaginar é que se você está hormonizando, e principalmente se você está utilizando insulina, talvez a sua capacidade de absorção seja maior. Mas isso não é comprovado de forma alguma. E ainda assim, mesmo que você esteja hormonizando, é melhor que você divida essas proteínas que você tem no seu dia a dia em várias refeições, para você garantir que você está absorvendo o máximo de proteína possível e de carboidrato também, sem acumular como forma de gordura. Então só nisso, se você reparar nas refeições que você faz normalmente, você vai ver o quanto de dinheiro você está jogando fora em comida e o quanto você consegue, dividindo mais refeições, fazer com que ainda tenha um resultado melhor, além de não jogar fora esse dinheiro. Se você quiser aprender a como montar uma dieta para ganho de massa muscular do zero, eu tenho uma aula ao vivo aqui, que é a aula 8, que ela ensina exatamente você a fazer isso. Só que eu não sei quando você está assistindo esse vídeo. E as minhas aulas ao vivo, elas ficam apenas uma semana no YouTube e depois elas sobem pro FBR Fitness, que é a nossa plataforma e comunidade para quem quer construir um shape foda. Se você quiser conhecer o FBR Fitness Center, aqui na descrição tem um link que leva para a página dele. Lá, além das aulas ao vivo que ficam no acervo, nós temos vários cursos e nós temos a comunidade secreta no Facebook, onde a gente tira todas as dúvidas e acompanha todos os alunos. Corre lá, conhece, que eu tenho certeza que você vai adorar. E com o dinheiro que você vai pagar lá, você vai economizar muito dinheiro que você está jogando fora. Se só com essa dica que eu te dei hoje, você vai economizar muito dinheiro, imagina se você seguir todas as dicas que eu te dou lá. Além de ter uma performance muito melhor e construir um shape muito mais foda, você ainda por cima vai economizar muito dinheiro. Então é isso aí, se você gostou, dê o seu like, se inscreve aqui no canal, fortalece o nosso trabalho e bons treinos e bons estudos.